Era 2h13 da manhã quando meu telefone tocou. O visor mostrou um número desconhecido da mesma cidade onde crescemos. Abri os olhos num salto, o colchão afundando sobre o corpo, e senti o coração bater tão forte que parecia abrir caminho pela garganta. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas, a pele fria, e atendi sem pensar muito. Do outro lado, uma voz rouca, desbotada pelo tempo, falou apenas um nome e o mundo virou. É a Lúcia? Eu engoli seco. Quem é? Respondi, tentando ajeitar a respiração como quem tenta prender um trem que já partiu. Havia um som de passos leves, o ruído de uma rua molhada ao fundo, e então ela repetiu, com a mesma sílaba lenta que eu reconhecia de conversas antigas. Sou eu. É a Lúcia. As palavras cortaram como vidro. Lúcia, a irmã que eu havia enterrado há 18 anos, com fotos em preto e branco e um caixão que eu ainda via em sonhos. Minhas mãos começaram a tremer tanto que o telefone quase caiu. Você tem certeza? Perguntei, a voz falhando. Havia um chiado, uma respiração abafada, e ela disse, quase sussurrando. Eu não lembro de tudo, acordei num hospital e deram esse número. O cheiro de café que vinha da cozinha, a luz fraca do abajur, o tecido da minha roupa roçando na pele, me ancoraram numa realidade que não ajudava a explicar o impossível. Eu prometi a mim mesmo que não ia confiar sem provas, mas também não consegui desligar. Onde você está agora? Foi tudo o que consegui perguntar. No abrigo municipal da Rua Porto da Lua, respondeu ela. Em menos de 5 minutos eu estava calçando os sapatos, batendo a porta e dizendo para Ana por cima do ombro, se eu não voltar hoje, tranca a porta e me liga. Eu saí antes que ela pudesse repetir o pedido, com o corpo agitado e a cabeça cheia de memórias que vinham em flashes. A casa de madeira com a janela que rangia, o gosto de bolo de laranja nas festas de fim de ano, a cicatriz na sobrancelha que Lúcia ganhou numa queda de bicicleta. Fui dirigindo pela rua molhada com o rádio desligado, ouvindo só os pneus e minha respiração curta, decidido a descobrir se era um milagre, uma loucura ou uma pegadinha capaz de me despedaçar de novo. A viagem foi um corte, ao mesmo tempo físico e emocional. Na estrada, eu repassava nomes como se fossem bilhetes. Ana, nossa mãe, Carlos, nosso pai, Paula, a amiga de infância que sempre soube onde andávamos, Roberto, o assistente social que tinha trabalhado com Lúcia anos atrás, Marta, coordenadora do abrigo que aparecia em reportagens. Pensei em ligar para todos, em perguntar como contar a eles que alguém dizia ser a irmã que desaparecera numa noite sem fim. Liguei para Paula primeiro enquanto dirigia. Paula, eu disse, se eu te disser que a Lúcia está viva, você acredita? Ela riu alto do outro lado. Você sempre exagera, João. Eu senti o peito apertar. Não é brincadeira. Ela me ligou agora há pouco. Disse que acordou num lugar estranho e que tem um número escrito num papel. Houve um silêncio de porcelana. Onde? No abrigo da Porto da Lua. Meu Deus, ela falou baixo. Você está indo? Já saí. Leve fotos, leve tudo que puder provar. Eu sei. Ao mesmo tempo que Paula falava, eu buscava nos bolsos a foto antiga de Lúcia que guardava há anos na carteira. Cabelo curto, sorriso torto, olhos que piscavam como se a luz teimasse em entrar. A cada quilômetro a ansiedade apertava. A cidade apareceu com suas luzes apagadas, e a sensação de entrar num lugar onde o passado poderia emergir me encheu de tremores no estômago. Cheguei ao abrigo com o casaco molhado, os sapatos deixando rastros de água no chão, e senti aquele cheiro famoso de desinfetante misturado com comida fria e late de desesperança. O abrigo era uma construção baixa, com corredores iluminados por lâmpadas amarelas, que faziam as sombras parecerem longas. Ao entrar, ouvi vozes, um rádio tocando baixo e o barulho de talheres. Marta, a coordenadora, veio ao meu encontro. Você é a João? Ela perguntou, com as mãos estendidas e os olhos cansados, mas atentos. Sou eu, respondi. Minha irmã me ligou às 2 da manhã. Ela franziu a testa e levou a mão ao queixo. Tem nome? Lúcia Rodrigues. Marta consultou um caderno, virou páginas e apontou para uma mesa atrás. Ela está na sala de convivência. Ela perguntou por alguém com olhos escuros. Minhas pernas vacilaram. A sala cheirava a sopa, a detergente e a madeira velha. Havia umas 15 pessoas distribuídas entre sofás e cadeiras, algumas cochilando, outras conversando baixo. Vi um homem com uma blusa verde que mexia num jornal,
uma mulher com tranças loiras enrolando uma echarpe, um rapaz magro com tatuagens e Lúcia sentada de lado num sofá, olhando para a frente como se estivesse tentando montar um quebra-cabeças invisível. Quando ela se virou, o tempo descreveu uma curva. Os olhos de Lúcia contraram os meus, e por um segundo eu perdi o ar. Havia ali a mesma fenda na sobrancelha, o queixo levemente torto e uma expressão que misturava estranheza e reconhecimento. "João?" ela disse, a voz como se viesse de longe. "Lúcia", respondi, e minha garganta apertou. Passei por entre as pessoas como se atravessasse água. A primeira fala foi quase um choque físico para os dois. "Eu não entendo direito", ela murmurou. "Eu acordei e tinha uma foto com seu nome." Eu a olhei, tocando a ponta do seu braço, sentindo a pele mais fina, a mão fria. "Você lembra da casa na Rua das Mangueiras?" perguntei. Ela fechou os olhos por um segundo e murmurou. "Tem fragmentos." Marta observava com cuidado. Ao redor, nomes surgiam como testemunhas. Roberto falou comigo sobre registros antigos, Paula tinha chegado e me abraçou, Ana estava a caminho, e Carlos, nosso pai, eu sabia que ligaria assim que soubesse. A primeira conversa entre nós foi um emaranhado de perguntas e respostas curtas, 8 trocas que pareciam um jogo de encaixar peças. "Você sente dor?" "Às vezes." "Você lembra do nosso pai?" "Vago." "Tem documento?" "Não." "Tem foto?" "Sim." "Consegue me dizer seu aniversário?" "Talvez." "Quero te levar para casa." "Tenho medo." "Não vou te forçar." No final daquela sequência, decidimos não levar decisões precipitadas. Eu precisava de provas e ela precisava de segurança. Foi ali, naquele sofá, cercado por outros rostos e pelo cheiro de sopa, que comecei a montar um plano que poderia provar quem ela era ou me destruir. As memórias voltaram aos poucos, como se alguém fosse rebobinando uma fita. Achei um recorte de jornal sobre um desaparecimento antigo numa caixa que a Lúcia segurava. Havia fotos amareladas, uma reportagem minha de anos atrás e uma carta escrita por Ana que eu nunca enviara. Cada item era uma lâmpada que acendia um fragmento. "Lembro do portão", Lúcia disse, e eu senti uma onda de vídeo mental. O portão enferrujado da nossa casa, a música da vizinha tocando alto, o cheiro do churrasco nas tardes de verão. Roberto, o assistente social, sentou-se e começou a anotar. "Temos que registrar tudo", ele disse. "Fotos, relatos, testemunhas." Marta trouxe uma xícara de chá para Lúcia e, com voz baixa, perguntou sobre as cicatrizes que eu descrevera. Lúcia tocou a sobrancelha e um fio de memória apareceu. "Caí de bicicleta, você me ajudou." Eu me peguei rindo e chorando ao mesmo tempo. No entanto, por mais que as lembranças surgissem, havia lacunas enormes, lugares em branco que nos deixavam em alerta. Paula sugeriu documentar cada fragmento com foto e vídeo. "Se formos achar que não é ela, pelo menos teremos um registro", disse. Eu concordei, com o peito apertado, e comecei a juntar evidências. A foto na carteira, o recorte do jornal, a carta de Ana com tremores na tinta. A necessidade de confirmação me levou ao laboratório. O processo de teste de DNA foi explicado de forma clara pelo técnico do Centro de Genética. Coletam-se amostras bucais com suaves, as sequências de marcadores genéticos são comparadas para calcular a probabilidade de parentesco e a análise usa painéis de STRs que resultam em um laudo com coeficiente de parentesco. Em termos práticos, o exame cruza fragmentos do DNA e mostra uma taxa de compatibilidade que, acima de certo percentual, indica relação biológica direta. Eu vi a lâmpada do laboratório refletida no vidro enquanto o técnico explicava e senti o estômago virar. Entregar uma amostra significava abrir a possibilidade de perder o que eu já sentia. Ainda assim, concordei. Havia um som metálico quando as tampas das amostras foram fechadas, e eu percebi que aquilo mudaria tudo. Levei também fotos antigas para comparar características faciais e marcas, e pedi autorização para acessar velhos registros da delegacia. O delegado Fábio foi cauteloso. "Temos que ter documentação", disse ele, "um laudo, testemunhas e histórico." Eu respondi que faria tudo e que precisava do resultado com urgência. Pela primeira vez em anos, eu estava dependente de ciência e burocracia para transformar um pressentimento em verdade. O dia do resultado foi uma daquelas manhãs em que o tempo parece segurar a respiração. Paula veio cedo e sentou-se no banco da sala, agarrando um bule de café. "Se for negativo", disse ela, tentando fazer uma piada, "a gente a adota assim mesmo." Eu sorri por não chorar, o que parecia quase uma vitória.
O envelope do laboratório tremia nas minhas mãos. Abri devagar. Levei uns instantes para ler os números, depois li de novo. Havia uma linha direta, compatibilidade de 99,7% com minha mãe Ana. As pernas me cederam e eu me apoiei na mesa. É ela, eu disse, e a repetição da frase virou uma espécie de oração. Quando contei para Lúcia, estava na sala de convivência, e ela fechou os olhos como se seus próprios ossos estivessem absorvendo a notícia. Havia uma explosão de emoções que não cabia em palavras. Marta me abraçou, Paula prendeu o choro com a mão sobre a boca, e até um dos homens do abrigo sorriu sem entender completamente. Eu liguei para Ana. Mãe, eu disse, a voz mal saindo, o exame deu positivo. Do outro lado, veio um silêncio longo, e então um soluço profundo que misturava incredulidade e alívio. Meu Deus, ela murmurou, meu Deus, meu Deus. A confirmação científica era só o primeiro passo para uma reconstrução que prometia ser mais longa e cheia de espinhos. A consulta com o especialista delineou hipóteses que explicavam as lacunas. Dr. Henrique, psiquiatra forense, falou com a voz calma de quem já viu memórias partidas e identidades em trânsito. Ele descreveu sintomatologia compatível com amnésia dissociativa decorrente de trauma prolongado e explicações possíveis para o apagamento de memórias, eventos repetidos de violência, privação e um mecanismo de autoproteção que o cérebro adotou. Apontou também que longos períodos vivendo nas ruas podem consolidar uma nova rotina e apagar marcadores temporais, deixando apenas fragmentos sensoriais, como cheiros, músicas e sabores que, quando confrontados, acionam lembranças específicas. Maria, a enfermeira que acompanhava, descreveu as lesões na pele de Lúcia. Marcas antigas, cicatrizes que não pareciam recentes, mas que contavam uma história de quedas e cortes. O doutor falou de terapias possíveis, reabilitação gradual, terapia de integração de memórias, suporte farmacológico para ansiedade e acompanhamento social para reinserção. Não é um filme com final feliz rápido, ele disse. É um processo de pequenas vitórias. Eu ouvi tudo e, ao mesmo tempo, via a materialização de cada palavra no rosto de Lúcia. Ela me perguntou numa voz baixa, isso significa que vou lembrar de vocês? Dr. Henrique sorriu com uma ternura profissional. Talvez, disse, mas vamos caminhar devagar e com segurança. Decidimos em família que o melhor seria trazê-la para nossa casa pelo menos por um tempo. A decisão envolveu mais do que vontade. Havia logística, empregos, espaço físico e um medo real de que a exposição pública pudesse prejudicá-la. Falei com Ana e Carlos primeiro. Vocês entendem que vai ser difícil? Perguntei. Vamos dar um lar aos poucos, disse Ana, a voz firme. Ela perdeu tanto tempo. Carlos ficou em silêncio, contemplando a fotografia antiga sobre a mesa. Paula ofereceu-se para ajudar com transporte e com as primeiras consultas. Roberto coordenou documentos e encaminhamentos. O retorno foi um momento carregado de sensações. Caixas empacotadas, a mala de Lúcia com roupas doadas por Marta, o cheiro de tinta nova no corredor do apartamento que pintamos por dias para deixar tudo mais leve. Na porta de casa houve um encontro com vozes e lágrimas. As crianças do prédio, que nem sabiam direito o que acontecia, ofereceram desenhos que Lúcia recebeu com um sorriso incerto. A primeira noite no lar foi silenciosa e estranha. Lúcia caminhou pelos cômodos, tocando superfícies, sentindo texturas, cheirando tecidos como se estudasse o lugar com as entradas dos sentidos. Eu a vi encostar a face na cortina e sussurrar algo que eu não conseguia entender. Foi a primeira vez em muito tempo que ela dormiu num certo sono longo e contínuo. Naquele sono, eu senti que algo havia mudado. A reabilitação foi lenta e pontuada por pequenas vitórias. Começamos com sessões semanais de terapia com o Dr. Henrique, encontros no centro de saúde com Maria e atividade ocupacional com um grupo de hortas urbanas que Paula ajudou a organizar. Lúcia começou a voltar para atividades que despertavam memórias, cozinhar pequenas receitas, regar plantas, contar histórias da infância que vinham em fragmentos. Conseguimos um emprego de meio período para ela no viveiro de plantas de Miguel, um amigo de Paula que acreditou na história e ofereceu um contrato inicial. Miguel e sua esposa Clara tornaram-se apoiadores frequentes, ensinando-a a identificar folhas e a cuidar de vasos. O processo envolvia também burocracia, renovar documentos, procurar benefícios e buscar apoio jurídico para regularizar o histórico de desaparecimento.
O delegado Fábio confirmou que o caso antigo seria reaberto para atualizar registros, e Roberto começou a articular suporte social mais amplo. Entre nós surgiram conflitos pequenos e necessários. Noites em que Lúcia excluía conversas e eu me sentia rejeitado. Dias em que a ansiedade a deixava trêmula. Discussões sobre a pressa em expô-la a notícias. Em uma tarde tensa de outono, tivemos uma grande discussão em que eu disse: "Você não pode simplesmente fechar a porta e sumir de novo." Ela respondeu: "Eu não sei quem eu sou sem isso." Foram 2 semanas de tensão que nos obrigaram a recuar e respirar juntos. Depois, retomamos com mais cuidado, instalando uma rotina de rotinas. Cafés da manhã às 8, terapia às 10, tranquilas caminhadas no parque à tarde e reuniões de família às noites de quinta. Houve 2 momentos de tensão que marcaram decisões críticas. O primeiro aconteceu quando uma reportagem sensacionalista vazou fotos e detalhes do abrigo sem consentimento. Lúcia viu a manchete e retrocedeu num espaço de dor que parecia consumir tudo. Ela fechou a porta do quarto e disse que preferia voltar às ruas a enfrentar câmeras e julgamentos. Eu me vi diante de 2 escolhas: proteger sua privacidade ou lutar na esfera pública para comprovar a verdade. Escolhemos primeiro proteger. Em 2 dias, contratamos apoio jurídico para emitir um pedido de retirada de conteúdo e pedimos à imprensa que respeitasse a privacidade. A tensão durou dias, com discussões acaloradas entre mim, Ana e Paula, e noites em que eu chorava sozinho no carro. O segundo momento veio meses depois, quando Lúcia foi chamada para uma entrevista na assistência social que pediria memórias detalhadas. O encontro com perguntas estruturadas abriu memórias que a deixaram em pânico. Vou lembrar para sempre o som dela gritando baixinho, os punhos cerrados e a respiração ofegante. Nós paramos a sessão e Dr. Henrique explicou que a retraumatização poderia atrasar progressos. Decidimos então por sessões mais curtas e a cada 2 semanas, com pausas e técnicas de estabilização entre elas. Essas decisões pareceram pequenas no papel, mas salvaram a integridade dela. No canal de comentários deste vídeo, eu quero fazer uma pausa e perguntar a você que me acompanha. Se estivesse no meu lugar, o que faria ao receber uma ligação dizendo que a irmã que você enterrara estava viva? Conte nos comentários em uma linha apenas, começando por "eu diria". Para quem passa por algo parecido, suas palavras podem ser um farol. Ler as suas respostas ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas. Vou destacar alguns comentários nos próximos episódios, porque acredito que a comunidade pode oferecer conselhos práticos, empatia e recursos. Aproveite esse espaço também para compartilhar referências de programas de apoio, terapeutas de confiança ou grupos. Agora, volte comigo para a história. Depois da confirmação do DNA, nossas vidas tomaram uma curva de reconstrução que envolveu perdão, burocracia, cuidado e, acima de tudo, paciência. O processo de reintegração envolveu nomes e rostos que tornaram a jornada menos solitária. Paula ajudou com papelada e aconchego. Marta acompanhou os primeiros dias no abrigo. Roberto organizou documentos e encaminhamentos sociais. Miguel e Clara ofereceram emprego temporário. Dr. Henrique orientou a terapia. Delegado Fábio reabriu registros e Carlos e Ana, nossos pais, quiseram entender e amar da melhor maneira que podiam. Cada um desses nomes teve ações concretas que fizeram a diferença. Paula levou roupas, Marta avisou vizinhos, Roberto buscou benefícios, Miguel treinou Lúcia no trabalho, Clara aprendeu a fazê-la rir, Dr. Henrique manteve um cronograma terapêutico e o delegado tornou o processo administrativo menos doloroso. Pequenos gestos se juntavam para formar um tapete que segurava os nossos passos. 6 meses depois do reencontro, a vida tinha um ritmo novo. Havia manhãs de café lento, tardes em que Lúcia regava as plantas do viveiro com cuidado e noites em que contávamos histórias de infância até o riso vir. Ainda havia dias de silêncio, lembranças que vinham como incursões cortas e dolorosas, e noites em que eu pensava nas lacunas do tempo perdido. Aprendi a celebrar as pequenas concessões, um nome lembrado, um prato citado corretamente, um abraço oferecido sem medo. Aprendemos a pedir ajuda. E fomos costurando uma nova intimidade, uma feita de cuidado contínuo, em vez de certezas absolutas. Epílogo. 1 mês depois. 1 mês após o telefonema, a rotina ainda estava crua. Lúcia tomava remédios para ansiedade sob supervisão médica. Participava de 3 sessões semanais de terapia e começava a reconhecer rostos em fotografias antigas com menos estranhamento.
Ana dormia na casa por 3 noites por semana para dar segurança. E Carlos montava pequenas prateleiras no quarto de Lúcia para que ela tivesse seus objetos por perto. Miguel a contratou com horários reduzidos. Havia visitas regulares ao centro de saúde e encontros com Roberto para benefícios e documentação. Nas noites, a casa cheirava a bolo e a chá de camomila, e às vezes eu a via no corredor parada, segurando um envelope com um recorte de jornal antigo, sorrindo como se uma peça tivesse se encaixado. Ainda escondíamos notícias sensíveis e pedíamos privacidade. Ao mesmo tempo, ela aceitava pequenos passeios ao parque, pegando a mão das crianças que vinham agradecer por ter um vaso regado por ela. O medo da exposição crescia, mas também crescia a confiança de que ela poderia reconstruir lembranças sem pressa. Epílogo 3 meses depois. 3 meses depois, as consultas eram menos invasivas e mais focadas em habilidades de vida prática. Lúcia conseguira manter um turno parcial no viveiro e aprendera a manejar uma pequena agenda com horários e tarefas. Em terapia, começamos a trabalhar memórias por blocos, usando cheiros e músicas como gatilhos controlados. Ela reconhecia o nome de nossa avó em receitas e lembrava com precisão o modo como Ana assava pães aos domingos. Havia também regressos dolorosos. Uma tarde em que um som de buzina evocou uma memória forte e a deixou tremendo por horas. Ainda assim, esses episódios eram mais gerenciáveis. O apoio da comunidade aumentou com doações de vizinhos e a ajuda de Clara e Miguel, que a ensinavam rotina no trabalho. A relação com o pai, Carlos, melhorou muito. Ele passou a visitá-la todas as sextas e trouxe antigas coleções de selos que ambos passaram a catalogar, criando um projeto comum. A vida parecia, passo a passo, recuperar texturas e cores. Epílogo, 6 meses depois. 6 meses depois, havia estabilidade notável. Lúcia renovou documentos, participou de um pequeno projeto comunitário sobre hortas urbanas e falava de futuro com cautela, mas com esperança. A terapia continuava, mais espaçada, e ela passou a frequentar um grupo de apoio para pessoas com memória fragmentada. Paula organizou encontros mensais para a família e para amigos, onde dividíamos avanços e receios. O vínculo entre nós tinha se transformado em algo que não era só lembrança recuperada, mas construção dia a dia. Houve um aniversário celebrado, com bolo, música e fotos que não precisavam de legenda. Lúcia aprendeu a cozinhar a receita de bolo de laranja que Ana lhe ensinara quando criança. Fez sozinha e sorriu com orgulho. O delegado Fábio encerrou parte do processo administrativo com termos que garantiam benefícios e proteção. Ainda tínhamos muito a reconstruir, mas vimos um futuro possível. Em manhãs de sol, ela caminhava pelo viveiro com a postura de alguém que encontrou um lugar onde plantar raízes de novo. No fim, aprendi algo simples e difícil ao mesmo tempo. Reencontros não apagam o que foi perdido, mas permitem escrever novos capítulos. Levamos tempo, paciência e muita ajuda para transformar um telefonema às 2 da manhã numa trajetória de cura. Se esta história tocou você, escreva nos comentários como reagiria a uma ligação assim e, se puder, inscreva-se para acompanhar outras histórias de reencontro, investigação e esperança. Obrigado por ficar até aqui.